Olá, pessoal! Agora vamos iniciar a correção da primeira atividade do Caderno de Português do quarto ano, volume 2. Nessa primeira atividade, nós vamos fazer a análise deste infográfico. Como nós vimos na aula, na videoaula, infográfico é esse texto, esse gênero textual que reúne, que é uma mistura de informações de um texto e de uma imagem, de uma figura, que pode ser um gráfico, uma tabela, um número, né, um ícone, que juntos, texto, informação e gráfico e imagem, vai facilitar para que a gente entenda, compreenda melhor as informações que esse texto quer repassar. Então, esse texto, esse infográfico, ele fala das visitas a um zoológico, né? Visitas a um zoológico por pessoas adultas, por pessoas de 1 a 7 anos, por pessoas de 13 a 19 anos, por idosos e por pessoas de 8 a 12 anos. E no gráfico, nós podemos ver que o percentual de pessoas da faixa etária, né, o percentual, a média de idades de pessoas que mais visitam e que menos visitam esse zoológico. Sabendo também que aqui no texto informa que esse zoológico tem 600 animais só entre aves, répteis e mamíferos e só de peixes tem 120 espécies nesse zoológico. Então, além disso, esse zoológico ele tem uma área de 140 mil metros quadrados. Então, quando a gente vai fazer a leitura de um texto, a gente precisa observar todas as informações. Então, agora a gente vai ajudar a Mariana a entender melhor essas informações do infográfico. Vamos lá. Primeira pergunta: você já foi a um zoológico? Caso já tenha ido, qual animal você mais gostou de ver? Essa é uma pergunta pessoal. Tem pessoas que já foram ao zoológico, tem pessoas que nunca foram ao zoológico. Então, se você já foi, coloca que sim e diz qual foi o animal que você mais gostou de ver nesse zoológico. Se você nunca foi a um zoológico, você coloca que não. Número 2. Você já viu um infográfico? Lembra de qual assunto ele falava? Então, se você já tiver visto o infográfico, você coloca que sim e o assunto dele, do que é o assunto que ele falava, se você lembrar. Se você nunca viu, aí você coloca que não. Segundo o infográfico, esse infográfico que você acabou de ler nas suas atividades, quem mais visita o zoológico? Então vamos ver aqui. Nesse infográfico, a gente percebe que a cor que mais tem maior parte do gráfico é a cor laranja. Então, se a gente for olhar a cor laranja, ela representa 38% das pessoas que visitam o zoológico. E esses 38% são pessoas de 1 a 7 anos de idade. E quem são essas pessoas de 1 a 7 anos de idade? Essas pessoas de 1 a 7 anos de idade são crianças. Então, quem mais visita o zoológico são crianças de 1 a 7 anos. São quem mais visita o zoológico. Número 4. Quantos animais Mariana e a turma poderiam ver nesse zoológico? Então, ao todo, quantos animais, né, eles poderiam ver nesse zoológico? Então, a gente sabe, a gente observa aqui que nesse zoológico tinham 600 animais entre aves, répteis e mamíferos. E ainda tinha 120 espécies de peixes. Então, nesse zoológico, eles poderiam ver 600 animais entre aves, répteis e mamíferos e 120 espécies de peixes. Número 5. Se esse zoológico tivesse que fazer uma propaganda para receber mais visitas e aumentar a porcentagem de visitação,
de certo grupo. Qual seria esse grupo? Então, qual desses grupos é o que está precisando ir mais ao zoológico? Se eles precisassem fazer uma propaganda para que essas pessoas fossem mais ao zoológico, qual era a faixa etária das pessoas que precisavam ir mais? Ou seja, desse grupo, quem são os que vão menos ao zoológico? Então a gente vê que vem menos, 3% são idosos, então eles precisavam fazer uma propaganda para chamar os idosos. E quem mais vai muito pouco ao zoológico? As pessoas de 13 a 19 anos de idade. Então, idosos e adolescentes. Por que eles precisariam fazer, né? Como ele pega aqui, por que eles precisariam fazer essa campanha para os idosos e os adolescentes? Porque, né? Pois eles visitam menos o zoológico. Então, esse grupo de idosos e adolescentes são os que vão menos ao zoológico. Então, se eles precisassem fazer uma campanha para aumentar a visitação, seria uma campanha mais para idosos e para os adolescentes. Então, pessoal, essa foi a nossa correção da atividade da página 8 do caderno 2 de língua portuguesa do programa Juntos pelo Saber. Até a próxima aula.